Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Manda aqui pra gente, nosso WhatsApp 31996428473. Todos os dias temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa, então não deixe de enviar. O relatório Agindo Agora para Proteger o Capital Humano de Nossas Crianças, promovido pelo Banco Mundial, apontou que 70% dos estudantes do ensino fundamental correm o risco de não aprenderem a ler e interpretar um texto simples, devido ao longo tempo em que as escolas estão fechadas por conta da pandemia do Covid-19. Mas você sabia que a leitura na primeira infância é muito importante? Ela estimula conexões neurais e desenvolve a capacidade de empatia, concentração e memória nas crianças. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, 6ª Região de Minas Gerais e Espírito Santo, Álamo Chaves. Bom dia, Álamo! Bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade, uma alegria ter você aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação poder retornar ao programa mais uma vez. Álamo, é tão importante a gente incentivar a leitura na primeira infância. Para você, qual é a importância dessa leitura para os pequenos? A importância é porque quando você incentiva crianças desde pequenininhas a lerem, você não só forma o hábito da leitura nela, você não só faz com que a leitura seja um costume permanente da criança, né? Como você também está preparando ela para a vida futura, para a adolescência, para a vida de jovem e principalmente para a vida adulta. Uma criança que lê é uma criança que provavelmente vai se tornar um adolescente, um adulto e também um profissional mais reflexivo, ele vai ser mais crítico, ele vai ter a capacidade analítica de avaliar problemas, de resolver problemas, vai ser provavelmente uma pessoa mais ponderada. Então, o incentivo da leitura ela tem diversos benefícios que vão se refletir lá na frente. Além disso, também, o hábito da leitura desenvolve na criança, desenvolve na pessoa a capacidade de melhorar o entendimento de outras áreas. Por exemplo, uma criança que lê, tem um nível de leitura maior e melhor, ela pode resolver problemas matemáticos, por exemplo, muito mais facilmente, porque ela vai entender melhor aquele problema matemático. E a mesma coisa vai para outras disciplinas, outras áreas. Então, a leitura tem um benefício transversal de curto, médio e longo prazo para as crianças. Álamo, de que forma a leitura estimula o cérebro? Você já falou da matemática, já falou que desenvolve o crítico da criança e pensamento analítico. Qual mais que você poderia me falar sobre essa estimulação do cérebro? Aí seria melhor, talvez, um médico para poder, um psicólogo, né, para poder especificar um pouco mais se a gente entrar na questão biológica. Mas a gente sabe, existem estudos que mostram os benefícios da leitura quando são estimulados desde pequeno. E quando eu falo pequeno, gente, pode ser até na própria gestação. Tem um estudo que mostra que pais, mães, quando conversam com a criança, quando ela ainda está na gestação, está na barriga da mãe, para ser mais claro, nos 3 últimos meses de gestação, a criança consegue reconhecer a voz do pai e da mãe, e das pessoas próximas, né? Se tiver uma avó, um tio perto, ela consegue reconhecer aquela voz. Se você conversa com a criança, se você conta historinhas, se você canta músicas para ela na barriga, você já está estimulando as capacidades cognitivas dessa criança. Quando a criança nascer, você
desenvolver e continuar desenvolvendo esse hábito, né, a criança vai ter mais facilidade de entendimento, mais facilidade de compreensão, e aí entra todo esse desdobramento que eu falei nas melhorias das capacidades psicológicas, psicomotoras, porque ela vai ter essa predisposição maior para o entendimento de outras coisas, né? Da vida, os problemas que surgem. Ela consegue ter um olhar, uma perspectiva maior do que aquela pessoa que não é estimulada a ler desde pequenininha. Entendi. Alamo, é nesse período de pandemia, né? Como essa pandemia afetou o processo de aprendizado? Nossa, de todas as formas possíveis, porque a criança que tem uma estrutura boa, digamos, familiar, financeira, ela provavelmente ela conseguiu manter um certo nível, uma certa rotina de aprendizado. Ela consegue ter o mínimo para desenvolver os seus processos pedagógicos, os processos de aprendizado. Mas aquela criança que infelizmente não tem uma família com uma condição melhor, ou que, principalmente escola pública, a gente sabe como são as escolas públicas no Brasil, essa criança, eu acho que ela pode ter sido prejudicada, porque você precisa ter um mínimo de condições para que a criança possa estudar, né? Então, se a criança está em casa, se os pais não podem estar em casa, por exemplo, se a criança fica sozinha, como que ela vai ter um acompanhamento, né? Tem muitos pais que trabalham em 2 empregos, por exemplo, como que ele vai acompanhar o processo educativo dessa criança? Se não tiver um tio, um vizinho, uma pessoa que fique responsável por ela, né? Então, a pandemia, infelizmente, prejudicou o aprendizado de crianças com baixa condição financeira. O Estado não tem condições de oferecer um suporte minimamente aceitável, né? Compensação, aquela criança de classe média alta já teve uma situação um pouco melhor. Então, a pandemia prejudicou os pobres. Tá? Se a gente quiser colocar em linhas mais claras, infelizmente, são os grandes prejudicados. É uma tristeza, sempre, né? Sempre eles são mais prejudicados. Alamo, quando você fala da criança até na barriga, na gestação, que a criança reconhece a voz do pai e da mãe, e quando o fato de estimular a criança a leitura, se a criança ainda não é alfabetizada, né? Então, como os pais podem ajudar a criança a criar o hábito de leitura? Existem várias formas, várias dicas que os especialistas em educação dão, e é importante ressaltar que a leitura para a criança na primeira infância, aquela criança ainda bem pequenininha, não é uma leitura alfabética, não é uma leitura alfabetizada, vamos dizer assim. É o processo que a gente chama de letramento informacional, ou seja, a criança consegue entender a mensagem que está sendo passada, mesmo sem ler. Então, normalmente, livros para essas crianças pequenininhas, eles exploram formas, figuras, imagens, texturas, tem livros com cheiro, eu já vi livros com cheiro, livros que você abre, ele vira um castelo, alguma coisa assim. Você explora outros formatos de linguagem, além da leitura. Só mais adiante a criança vai ser alfabetizada e vai começar a entender as palavras. Então, os pais precisam desenvolver formas de apresentar o livro para a criança. Quando uma criança ainda está nos seus primeiros passos, um livro para ela ainda não é uma ferramenta de aprendizado. O livro é um brinquedo, né? Uma criança, ela trata qualquer objeto que você dá para ela como um brinquedo. Então, ela vai ter o interesse por aquele brinquedo, que seria o livro, se os pais estimularem. Então, você senta com a criança, pega o livro, vai folhear, conta historinha, canta uma musiquinha, enfim, mas é a criatividade do pai. E à medida que a criança for crescendo, esse hábito precisa ser continuado. Então, é preciso que tenha livros espalhados pela casa, né,
com fácil acesso, às vezes o pai coloca o livro lá em cima da estante, num lugar bem alto, a criança não vai ver aquele livro, não tem como pegar. Tem que estar acessível para ela, jogado mesmo, pela casa, na mesa, no quarto de brincar, para que ela, quando quiser, quando ela tiver essa curiosidade pelo livro, ela consiga autonomamente folhear o livro, né, descobrir uma série de mundos ali, desde que esse livro esteja acessível. Enfim, você pode dar livro de presente para a criança, você pode... enfim, tem inúmeras dicas que os especialistas dão para você estimular essa ideia de... Mas é importante que os pais desenvolvam esse hábito de sentar com a criança e apresentar um livro para ela, né? Seja lendo em conjunto, enfim, estabelecer rotinas também, né? Hoje vamos ter às 6 horas a leitura ali, enfim, criar uma rotina, um contexto para que a criança tenha esse momento de ter um contato com o livro. E aí a coisa caminha sozinha, vai caminhar naturalmente. Tão bom, Almo, ter você aqui dando as dicas. Muito bom a sua presença e o nosso tempo corre. E eu queria que deixasse essas considerações finais, alguma coisa que a gente não tenha falado que você gostaria de falar, alguma dica, e te agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. O que eu posso falar é que, nesse período de pandemia, a gente tem observado muito a leitura nos formatos virtuais, nos formatos digitais, né? Nós tivemos um boom de produção de e-books, de livros digitais no Brasil. Muitos são gratuitos, você consegue acessar gratuitamente muita coisa bacana na internet. Então, fica a dica para os pais explorarem também essa possibilidade de apresentar esse mundo virtual para as crianças, também para os adolescentes, para que ele possa desenvolver aí o seu gosto, o seu hábito pela leitura. E, no mais, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez representando o Conselho Regional de Biblioteconomia. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Está na tela o Instagram, o Facebook, o site CRB número 6 região, @, @ CRB 6 região. Almo, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, viu? Que Deus abençoe o seu trabalho. Muito obrigado, até uma próxima. E nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, já já estamos de volta.